Olá, sou João Batista Tavares e este é o canal Veredas Antigas. O tema dessa série são os batistas no meio cristão. No episódio anterior falamos sobre o Sínodo de Dort. No vídeo de hoje falaremos sobre a ida dos batistas para os Estados Unidos. O século XVII foi um período de muitos debates entre os cristãos na Inglaterra, principalmente entre os próprios batistas, pois alguns discordavam em pontos em que a doutrina bíblica seria de extrema importância em cada uma de suas defesas. Esses debates eles giravam principalmente em torno da teologia da aliança. Algumas das questões discutidas nesse período, questões inclusive de muita importância, era a discussão sobre a separação do Estado e a Igreja e também sobre o pé do batismo e o credo batismo, ou seja, qual é o correto, batizar criança ou batizar quando crer? Com tudo isso, nesse período do século XVII, houve muita perseguição aos cristãos na Inglaterra, sobretudo àqueles que entravam em confronto com as doutrinas do anglicanismo, imposto por Henrique VIII, que defendia ainda uma igreja separada de Roma, mas com as doutrinas básicas sendo praticamente as mesmas. Devido a essas perseguições, tanto batistas quanto presbiterianos se sentiram forçados a emigrarem para as colônias inglesas na América do Norte, aquele que veio a ser hoje os Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, os batistas ainda sofrem muita perseguição, mas ainda assim, a primeira igreja batista particular ou reformada nasce em 1639 em Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. A partir daí, os batistas espalham-se pelas colônias norte-americanas, a ponto de, em 1788, influenciarem muito, assim como também os presbiterianos, na formação da Constituição Americana. Com esse crescimento estrondoso dos batistas entre os séculos 17 e 18 nos Estados Unidos, são enviados a toda parte do mundo missionários que vão difundir então assim pelo mundo as doutrinas reformadas em que os batistas creem e ensinam. Atualmente, a Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos conta com quase 16 milhões de membros, sendo assim a maior comunidade evangélica dos Estados Unidos. E é a maior convenção batista do mundo. No século XIX, no ano de 1870, chega ao Brasil os primeiros batistas particulares ou reformados vindo dos Estados Unidos. Poucos anos após os presbiterianos que haviam chegado em 1859. E para concluir esse vídeo, eu quero deixar aqui algumas dicas de leitura. Primeira dica é o livro O Peregrino, de John Bunyan, que foi escrito em 1678. Livro escrito da prisão onde John Bunyan estava, exatamente pela perseguição sofrida aos crentes reformados daquela época na Inglaterra. A segunda dica é um livro de Charles Spurgeon, chamado Tudo pela Graça. Charles Spurgeon talvez seja o pregador do século XIX que tenha maior relevância quanto ao ensino das doutrinas da graça. Esse livro é um livro que vale a pena ler. Para fechar, a terceira dica é um livro de Pascal Denot, que se você quiser conhecer os distintivos da teologia pactual batista, esse livro é uma das melhores indicações. Esse foi mais um vídeo do canal Veredas Antigas. No próximo vídeo falaremos sobre os batistas no Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima.